Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, a nossa pauta será a urna eletrônica. A partir de agora, vamos falar da confiabilidade do processo eleitoral brasileiro e também das chances, se é que existem, de fraudes ou mudanças na modalidade de votação no nosso país. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara o Daniel Vobeto, que é secretário da área de Tecnologia da Informação do TRE-RS, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Então, Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Matheus, tudo bom? É um prazer estar aqui e agradeço muito essa oportunidade de conversar contigo, com o Augusto e com a tua audiência. Perfeito. Também participa conosco aqui nos estúdios da TV Câmara o Augusto Nefitali, que é cientista político e professor na PUC no Rio Grande do Sul. Então, Augusto, também seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Obrigado, satisfação falar contigo, com a audiência, também com o Daniel. É um prazer estar aqui novamente. Então eu começo saudando a presença dos nossos dois especiais convidados de hoje e de imediato eu já peço para o Daniel explicar um pouco da história e do funcionamento da urna eletrônica, que aliás completa 26 anos de operação no Brasil em 2022. Exatamente, Matheus. No ano de 1996, a urna eletrônica estreou. Um projeto que começou um pouco antes, já começou lá atrás com o recadastramento eleitoral, que foi feito em 86. Depois nós tivemos alguns eventos em eleições com algumas fraudes, algumas situações bastante complicadas que evidenciaram a necessidade de se mudar o sistema eleitoral brasileiro. Então a urna eletrônica nasceu lá em 96. Eu costumo dizer que ela nasceu de três fatores: fator necessidade, fator singularidade da nossa eleição e fator capacidade de fazer. Então nós tínhamos uma eleição que precisava de um choque de mudança, uma informatização para que a gente tirasse aquelas apurações malucas, onde a gente tinha fraudes a rodo naquelas apurações nas eleições anteriores, durante a votação também. Nós temos a singularidade com o sistema eleitoral brasileiro, o Augusto pode falar melhor do que eu sobre isso, onde eu desconheço algum país que tem um sistema igual ao nosso, onde a gente oferece, às vezes, por um eleitor, 3.000 candidatos para ele votar. Isso exige uma urna eletrônica diferente do que aquilo que cabe para outros países. E a capacidade, nós temos na Justiça Eleitoral um órgão estruturado que conseguiu ao longo de anos, lá em 96 foi uma façanha colocar a urna eletrônica em 3 municípios do Rio Grande do Sul. Eu entrei em 96 no tribunal, uma semana depois meu chefe me chamou: "Você quer conhecer a urna?" Eu fui numa salinha, tinha lá o primeiro protótipo da urna no Rio Grande do Sul, era feito de lata, o gabinete dele era metálico. E nós trabalhamos naquele ano incessantemente testando aquele equipamento, ver se seria possível fazer a eleição com aquilo. E chegou no dia da eleição, nós conseguimos. Aos trancos e barrancos, funcionou a votação eletrônica em 96. E nós tivemos muita evolução de 96 para 98 e fomos evoluindo gradualmente. Chegamos até o ano de 2000, quando nós conseguimos aí sim ter toda a eleição informatizada, já com uma urna mais robusta, mais confiável, que funcionava melhor. E aí então, daí em diante, vem só evoluindo esse sistema. Nós tivemos nesses 26 anos nenhum histórico de alguma fraude fundamentada, nenhuma denúncia de fraude fundamentada apresentada. Tivemos várias denúncias e todas as denúncias que foram apresentadas, elas foram desmentidas. Eu costumo dizer, porque muitas vezes a gente fala assim, ninguém provou uma fraude. Não. Tivemos várias denúncias de fraude e todas as denúncias se mostraram infundadas. Então não é que simplesmente não houve o ônus da prova de quem acusa, não. Nós conseguimos mostrar que quem acusava não tinha razão. Então é muito mais forte essa situação do que simplesmente dizer que jamais se provou uma fraude. Então um sistema robusto que vem evoluindo ano a ano. Temos agora nesse ano as urnas 2020 estreando, que já muda um pouquinho a cara de fora, que talvez dê até a impressão para as pessoas que por dentro também está mudando muita coisa, muda alguma coisinha ali de tecnologia, mas do ponto de vista de segurança é tão segura quanto as anteriores. Então mais ou menos esse é o histórico da urna, assim, um filho que nasceu num parto dolorido, complicado, mas que vem evoluindo muito e desde os primeiros momentos vem dando muita alegria à Justiça Eleitoral, porque tem conseguido fazer com que as pessoas votem com mais tranquilidade, facilidade, e as apurações, então a gente não vai nem falar sobre isso, porque é muito rápido e seguro também. Perfeito, excelente esse primeiro relato do Daniel, membro do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Rio Grande do Sul, para a gente conhecer um pouquinho da história da urna eletrônica aqui no Brasil e como funciona o sistema eleitoral brasileiro como um todo. E justamente em cima dessa situação, pegando também por base o que o Daniel já nos trouxe sobre os outros países, eu pergunto para o Augusto as principais diferenças no sistema eleitoral dos principais países ao redor do mundo para o brasileiro. Perfeito. O sistema eleitoral, né, ele é um combinado de técnicas de votação
na qual entra a urna eletrônica, né, que é uma forma de votar, né, como se fosse uma cédula eleitoral, e os mecanismos de transformação dos votos em cadeiras. Né, porque todo sistema eleitoral quer o seguinte: bom, eu quero eleger as pessoas que vão ocupar os cargos públicos no governo, seja presidente, deputados, senadores, prefeito, etc. Né, então todos os países democráticos eles possuem diferentes formas de levar, né, a opinião do povo, o voto, né, de transformar o voto na distribuição de cadeiras do sistema eleitoral. Como o Daniel falou, né, o sistema político brasileiro ele tem várias particularidades. A primeira dela é a eleição do presidente da República em todo o território nacional. Isso só acontece em países presidencialistas, né, como no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, tem colégio eleitoral, um pouco diferente. Né, mas no Brasil, em outros países da América Latina, o Brasil talvez seja um dos maiores países presidencialistas com eleições diretas, ao lado da Indonésia, por exemplo, com uma história muito mais recente de democracia. Né? Outros grandes países, como a Índia, por exemplo, são parlamentaristas. Né? Os Estados Unidos têm um colégio eleitoral que muda um pouco essa situação. Então, realmente é um desafio em tanto fazer uma eleição num país continental como o Brasil, no mesmo dia, no mesmo horário, com milhões de votos sendo computados e dados. Outro elemento que torna a eleição brasileira especial também é a questão da eleição parlamentar, que também é ao mesmo tempo e adota o sistema, né, proporcional, que é uma complicação, né, do ponto de vista do cidadão, escolher entre muitos candidatos. Acho que agora a gente já tem aqui uma previsão de 400 candidatos a deputado federal, 200, né, arredondando, candidatos a deputado 400 de estadual, 200, se não mais, né, outras eleições foram muito mais, agora está diminuindo um pouco por causa do número de partidos, com as coligações, enfim. Então, é uma eleição muito complexa. A urna eletrônica, quando ela foi introduzida, ela teve o efeito de simplificar muito o momento de voto do eleitor. Né? A gente viu, inclusive, a queda do número de votos que eram anulados, porque as pessoas tinham alguma dificuldade na hora de preencher a cédula, e com o teclado eletrônico, isso facilitou muito. Né? Depois, o momento da contabilização. Em alguns outros países, as eleições são municipalizadas, vamos dizer assim. Né? Vai ser eleito o deputado estadual, deputado federal, dentro daquele pequeno território. Então, bom, tu reúne os votos ali naquele lugar, conta ali, e ali já sai o resultado daquela sessão eleitoral, como um resultado que já transforma esse voto na cadeira. São sistemas, vamos dizer assim, são sistemas em que cada conjunto eleitoral elege apenas um deputado, né, majoritários, então. Não é o caso brasileiro. Aqui a gente tem que contar os votos de todo o Estado. Todo o Estado do Rio Grande do Sul, todos esses votos precisam ser somados e todos eles são divididos nos partidos. Depois de divididos nos partidos, são divididos os candidatos para ver quem são os mais votados em cada lista partidária, para daí ver quem se elege e quem não se elege. Então, no Brasil, a agregação dos votos para o resultado eleitoral tem essa outra, né, essa outra questão importante, que, de novo, se trata aqui de agregações em grandes colégios eleitorais, com milhões de votos, e que levam ao desafio de uma contabilização rápida desses votos, eficiente no tempo, que evite a fraude depois do voto, ou seja, aquele desvio do voto, que o eleitor deu o voto em X e a contabilidade dele vai para Y, porque, bom, às vezes está rasurada, às vezes o voto é anulado, às vezes tem alguma dúvida em relação à letra que está escrita, ao X que foi feito aqui ou ali. Então, de fato, a eleição no Brasil é uma eleição complexa e, de fato, a introdução da urna eletrônica diminuiu muito a complexidade desse sistema, dando agilidade e maior capacidade de dar um resultado seguro ao tempo, né, necessário para o eleitor se sentir seguro em relação ao resultado. A gente tem outros exemplos, mesmo com o uso de algum tipo de automatização, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que as eleições são um momento de dificuldade. As eleições são um desafio, né, não no sentido positivo, mas porque tem muito ruído, porque cada estado tem um tipo de urna diferente,
né? Tem muita dúvida em relação à sinalização naquelas grandes cédulas de qual que é a disposição do voto do eleitor. Tem a dúvida na contagem. Isso aconteceu vários problemas nos Estados Unidos, recentemente, inclusive. Então, se a gente for comparar no âmbito, do ponto de vista internacional, o caso brasileiro, sem sombra de dúvida, é um sucesso, reconhecido não só pelos outros países democráticos, como também por vários organismos internacionais que validam, então, o processo eleitoral brasileiro, a questão prática do voto no Brasil, como um dos grandes alicerces da democracia brasileira e exemplo a nível mundial. Agora, Matheus, me deixa só pegar uma caroninha aqui na fala do Augusto. Claro. Ele estava falando dessa questão de ter 400 candidatos na urna. E esse foi um dos maiores desafios que nós tivemos quando foi lançada a urna eletrônica. E um dos receios que a Justiça Eleitoral tinha era se o eleitor ia conseguir aprender a votar pelo número, porque antes as pessoas votavam nos candidatos a deputado pelo nome, eles escreviam o nome do candidato. O candidato tinha um número, mas não era usado. As pessoas escreviam o nome do candidato e se dava milhares de problemas de interpretação desse voto. E aí então nós criamos a urna, a gente digita o número do candidato. Em outros países, como o Augusto falou, a eleição para os cargos proporcionais, ela se dá por listas normalmente. Então é possível colocar numa tela todos os partidos que concorrem e o eleitor vai lá e clica no partido. Nós já participamos de eleições com a urna eletrônica brasileira em outros países. E chegava a ser ridículo, quando a gente tinha uma eleição proporcional, a gente colocar o nosso sistema de votação, que era colocar um número, para um número tão pequeno de opções que o eleitor tinha. Os caras diziam, não, por que eu tenho que digitar aqui? Eu não posso apertar na tela, só escolher. Então, a nossa urna ela não cabe em outras eleições por isso, porque ela é feita para um modelo onde eu tenho que escolher 400 candidatos, eu tenho que botar o número do cara, e em outros países o cara quer clicar na tela a lista do partido. Então, não faz o menor sentido eu usar uma urna brasileira para outro lugar. Essa é a principal razão de que não se exporta a urna. Muitas vezes as pessoas falam isso, uma tentativa de depreciar o nosso sistema não é por uma questão de segurança, é simplesmente por uma questão de que é feito para outra coisa. Mas para o nosso sistema eleitoral, também baseado nas manifestações de vocês dois, Daniel, em um país continental como é o Brasil, a urna eletrônica, por óbvio, foi um avanço. Ela facilita muito mais o sistema de votação, então. Não tenho dúvida. Sou até suspeito para falar, a gente participa do projeto intensamente, mas a gente vê ela como um grande avanço. Como o Augusto falou, nós tivemos uma redução de número de votos nulos nas eleições, o eleitor teve uma facilidade maior de votar, embora nós ainda tenhamos problemas sérios com a questão do eleitor votar. Os eleitores costumam, muitas vezes, em eleições grandes, que nem essa que nós vamos ter esse ano, costumam inverter a ordem dos votos, porque o legislador ele não nos ajuda, ele cria uma ordem de votos que não faz sentido para o eleitor. Vota primeiro o deputado federal, depois o deputado estadual, aí depois vai senador, depois governador e depois presidente. As pessoas chegam na sessão, às vezes, querendo votar direto para presidente, acabam criando um voto de legenda para o deputado federal. Não se cria uma ordem de esfera pública? Não há uma ordem, inclusive, se a gente for pensar numa ordem de hierarquia, se a gente fosse pensar num crescente, começaria com o deputado estadual, mas não começa com o federal, né? E as pessoas imaginam que vão votar para presidente primeiro, e aí tem toda uma questão. Nós temos uma estatística que um candidato a presidente que não tinha candidato correspondente a governador, teve 115 mil votos para governador no Rio Grande do Sul em 2018. Certamente as pessoas não quiseram anular seu voto para governador votando no número desse candidato, mas elas acabaram fazendo isso por desconhecer a ordem. Isso gerou uma série de confusões na eleição, alguns eleitores alegavam voto nulo na urna, porque as pessoas se confundem. Então a gente precisa ainda trabalhar muito essa questão do eleitor aprender melhor a votar, chegar melhor instruído na sessão eleitoral. Isso é papel da Justiça Eleitoral, papel da imprensa, papel dos partidos políticos, levar essa orientação aos eleitores, né? Mas fora isso, nós tivemos realmente uma série de avanços nessa questão de confiabilidade da votação, o eleitor conseguir votar melhor. E depois, na hora da apuração, nós tínhamos muitos problemas antes. Era uma questão assim de... O voto de cabresto era muito reforçado pelo modelo, onde era possível marcar na cédula em quem que o eleitor votava. Isso diminuiu bastante. Nós tivemos também a situação das apurações, onde o Matheus falou, a apuração... Em outros países é possível fazer esse negócio lá no local, porque eu tenho 10 partidos e eu monto as 10 pilhas dos partidos, eu pego as cédulas com um xizinho e vai montando as pilhas e vem aqui, eu tenho 400 candidatos, eu tenho que pegar e ir contando os votos dos 400 e marcando esses votos, fazendo um monte de pilhas, você leu como é que administra isso direito, e no final passar isso para um mapa
e esse mapa vai ter que ser digitado por alguém. Eu tenho chance de, nesse processo, alguém trocar papel de pilha, eu tenho chance de alguém digitar uma pilha, os votos de uma pilha errado para o outro, na hora de passar para a digitação, alguém digitar errado. Tem uma série de janelas de oportunidade para fraude ou erro, né? Inclusive erro, mas principalmente fraude no processo anterior, que simplesmente acabaram agora. Né? A gente tem agora, quando encerra a votação na sessão eleitoral, a urna eletrônica expede um boletim de urna. Esse boletim de urna tem o resultado daquela sessão e o eleitor pode verificar o resultado da sua sessão na internet para ver se chegou o resultado certo lá na ponta. Né? Então, são uma série de avanços de controle, não só ali no ato de votar, mas vai até a ponta lá no TSE, onde essas bobagens que se fala de sala secreta no TSE, de fraude na totalização, isso tudo acabou com a urna eletrônica. Né? Se cria esses factoides para tentar atacar a urna eletrônica, atacar o processo de alguma forma, mas essas coisas são absolutamente impossíveis a partir do processo da urna eletrônica. Essa questão de fraude após a apuração, nessa transmissão de dados ou apuração, não faz o menor sentido. Né? Então, a gente começa já a falar um pouco de segurança, dizendo que esse tipo de fraude não faz o menor sentido. E isso dá uma ideia do nível desse debate que a gente está tendo sobre segurança da urna, esse debate artificial que a gente tem sobre a segurança da urna, que decorre muito que parte desse tipo de informação equivocada das pessoas. Então, resumindo, a urna realmente foi um avanço muito grande, e a Justiça Eleitoral é até um pouco suspeita para falar isso. E Daniel, falando justamente do registro dos votos, da contagem de votos e também pegando um pouco ainda da história da urna eletrônica que a gente falou no início do programa, quem projetou o sistema da urna eletrônica e quem tem acesso aos registros de votação da urna utilizada no Brasil? Bom, o processo é assim, desde o início o projeto da urna eletrônica ele foi conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nas primeiras eleições, alguns softwares, especialmente o sistema operacional da urna, ele era terceirizado, era contratado de outras empresas. A partir de 2008, o TSE assumiu integralmente o software da urna. Todo bit que está dentro do hardware da urna eletrônica é produzido pela Justiça Eleitoral e auditado pelos partidos políticos, entidades fiscalizadoras. Agora, na próxima segunda-feira, dia 8, haverá uma reunião no dia 1º de agosto. Haverá uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral do TSE com as entidades fiscalizadoras para que se discuta como que funciona essa fiscalização toda do processo. Algumas entidades já estão atuando desde o ano passado. Eu cito especialmente a Universidade Federal de Pernambuco, a USP e a Unicamp, que estão acessando dentro da universidade os programas da urna eletrônica para verificar se ele não tem nenhum tipo de problema. Então, o programa ele é desenvolvido pelo TSE, fiscalizado por entidades, ele é produzido de uma forma que a urna eletrônica consiga reconhecer o programa falso e o programa verdadeiro. Então, se a gente for falar do comportamento da urna, quem vai mandar nela é o programa. Né? Então, o professor Basílio tem uma analogia interessante da receita de bolo. Né? Se eu faço uma receita de um bolo, eu coloco ali na receita farinha, ovo, fermento, chocolate. Eu posso não saber exatamente qual é o sabor daquele bolo, se o bolo vai dar certo ou não vai dar certo quando eu faço a receita. Quando eu faço um programa, eu não sei se aquele programa tem bug ou não tem bug. Agora, para eu fazer essa receita e sair um pudim do outro lado, eu sei que daquela receita não sai um pudim. A mesma coisa é o programa da urna. Se eu tenho ali dentro, eu não sei se não tem um bug no programa que não vai explodir em algum momento da operação da urna. Agora, para que tenha alguma coisa que troca voto de X para Y, tem que estar escrito. E aí eu vou enxergar aquele troca de X para Y. Então, essa verificação ela é muito efetiva nisso. Depois que sai o programa, todos os dados são organizados dentro da urna eletrônica de forma que ninguém tem acesso à votação dos candidatos, dos eleitores. Nós registramos na urna os eleitores, só marcamos o fulano votou, fulano votou, fulano votou, acabou o dia, eu não sei quem votou em qual ordem, não tem essa informação na urna eletrônica. E os votos são organizados dentro da urna eletrônica um a um, são gravados, tudo que o eleitor digita é gravado na urna eletrônica, e eles são gravados na ordem numérica. Então o voto para o partido 82 vem antes do voto para 83. E assim por diante, a gente vai organizando assim. Então no final eu não consigo saber a ordem dos votos também, porque a ordem é uma ordem numérica. Né? A gente chama de ordem lexicográfica. Então essa ordem numérica me dá como que se organizam os votos ali dentro para que eu não consiga reconstituir. Né? Inclusive nós tivemos num teste público de segurança, um dos ataques feitos pelo professor Diego Aranha, que contribuiu bastante com a evolução do sistema da urna, foi desembaralhar os votos. Nós já estamos na segunda geração de método de embaralhamento para não ter como
desembaralhar. Então, resolvemos 2 vezes aquele problema que foi apontado por ele. Então, essencialmente, é a Justiça Eleitoral que tem controle de tudo. O fabricante do hardware ele não consegue nem ligar a urna eletrônica. O fabricante do hardware, quando a urna sai da fábrica, só funciona a terra branco e corrige. E usa essas teclas para comandar os programas ali, para fazer a carga dos programas da Justiça Eleitoral iniciais, que vão certificar aquela urna eletrônica, colocar os certificados digitais lá dentro, para que aí sim ela comece a funcionar como uma urna eletrônica. Sai um tijolinho da fábrica. E só a Justiça Eleitoral que tem domínio sobre isso. Perfeito. Agora, ainda falando sobre segurança, professor Augusto, a gente tem acompanhado nos últimos anos, inclusive com maior intensidade nos últimos meses, até as últimas semanas, com esse com o esquentar já das campanhas eleitorais que estão por vir, agentes públicos e que foram eleitos pelo voto, que estão com mandato vigente, questionando, colocando em xeque a confiabilidade da urna eletrônica usada no processo eleitoral brasileiro. Como cientista político, o senhor enxerga que isso acontece por qual razão? A gente tem, né, essa situação, do meu ponto de vista, né, com algumas pesquisas realizadas, ela se deve a uma intencionalidade, né, de criar fatos de engajamento das pessoas, dos eleitores, na expectativa de encontrar uma oposição, né, algum tipo de elemento de oposição para criar fatos, para criar narrativas que energize, né, que ative as pessoas. As pessoas, né, podem ter, né, um receio, vamos dizer assim, até para algumas pessoas legítimo, pode ser, da democracia, enfim, né? Então, esse tipo de debate é um debate que começa a fazer eco, né? Inclusive são usados termos como garantir a liberdade, garantir a transparência, a democracia, que são termos que visam energizar determinadas pessoas, né, com base numa sensação de medo em relação ao processo eleitoral e numa sensação de necessidade de agir. Uma vez criada essa energia política, ela pode ser direcionada para várias coisas, né? Mobilizações públicas, para a campanha eleitoral, né? Então essa pauta é uma pauta, vamos dizer assim, que na falta de outra questão de ordem, né? Outra questão de engajamento, ela é utilizada para mobilizar, né, o cidadão, o eleitor, em especial, vamos dizer assim, o militante, né, do grupo político que tem, de fato, encabeçado esse tipo de discussão. Então, ela é muito mais uma discussão, vamos dizer assim, política, no sentido menos favorável do termo, porque política no sentido de engajamento político, né, mas ela se distancia, de fato, de questões concretas. Né? Ela não tem, de fato, né, uma relação, vamos dizer assim, uma relação lógica com o que a gente observa na democracia brasileira. Ela é, portanto, vamos dizer assim, uma ideologia, né, uma construção paralela ao que acontece na realidade, com objetivos, né, muito, muito explícitos. A gente tem aqui o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos. Né? De certa forma, isso é emulado aqui no Brasil, mas por conta, de fato, do quanto robusto é o sistema eleitoral brasileiro, do ponto de vista da contabilização dos votos, das técnicas de contabilidade, também dos órgãos responsáveis pela enunciação do resultado, isso está muito distante, o sucesso desse tipo de tática está muito distante de acontecer no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Então, assim, a questão toda, ela emerge de maneira, vamos dizer assim, né, intencional, tendo em vista objetivos que não são objetivos legítimos do ponto de vista do que se pretende, transparência no voto, lisura da eleição, etc., mas são objetivos esdrúxulos, porque são objetivos que se direcionam para, né, o que eu quero com esse tipo de discurso. Então, essa é uma complicação. Né? É claro que a gente tem um sistema eleitoral, né, que funciona, enfim, e que está exposto a ser melhorado, inclusive a ser criticado. Né? O debate sobre a urna eletrônica, enfim, as formas de trazer maior segurança, é um debate que já tem a idade da própria urna eletrônica e que a Justiça Eleitoral, né, tem se demonstrado, né, aberta para receber essas críticas, trabalhar com elas.
Enfim, então a questão aqui se fende, vamos dizer assim, né, se divide entre um debate, vamos dizer assim, técnico, né, que deve ser feito de maneira ponderada, né, e um debate que é um debate mais ideológico, político, e que está cada vez mais marginalizado, né, porque na verdade nunca foi um problema, né, o eleitor brasileiro nunca teve, grosso modo, desconfiança com a urna eletrônica. Enfim, a gente faz hoje transações eletrônicas o tempo todo, de banco, de telefonia, né, até é engraçado a gente achar que um sistema mais insulado, mais protegido e que tem mais pessoas olhando para ele, né, como o sistema eleitoral possa esse, né, e não os outros, ter algum tipo de viés que comprometa, enfim. Então, assim, então é uma discussão que se cria a partir da necessidade de gerar algum tipo de repercussão social e algum tipo de interesse político, né, eleitoral, pós-eleitoral, que se tem em relação a essa discussão. Mas que, do meu ponto de vista, né, além da questão da mobilização, que pode ser convertida depois para outros tipos de interesse, inclusive eleitoral mesmo, para votar, enfim, fora isso, ela é uma tentativa, vamos dizer assim, que não tem maiores consequências do ponto de vista da democracia brasileira. Perfeito, e com esse último relato do professor Augusto Neftali, a gente encerra esse nosso primeiro bloco, onde hoje o TV Câmara Entrevista debate a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e também a segurança da urna eletrônica utilizada aqui no nosso país. Fique conosco, nós já voltamos com mais informações. Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje recebe o Augusto Neftali, que é professor na PUC, no Rio Grande do Sul, e também cientista político. Participa conosco da nossa edição também o Daniel Vobeto, ele que é secretário da área de Tecnologia da Informação do TRE-RS, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Por aqui nós estamos falando hoje da confiabilidade do sistema eleitoral e também da segurança da urna eletrônica e das possibilidades, se é que existem, de fraudes no sistema eleitoral brasileiro. Então, para a gente recuperar um pouco da última fala do professor Augusto Neftali, que nos falava sobre a colocação da dúvida da urna eletrônica por alguns agentes públicos, inclusive, que foram eleitos pelo voto aqui nas últimas eleições, eu continuo falando sobre esse assunto agora com o Daniel, perguntando por que tu acredita que isso acontece, está acontecendo, se é mais no campo da articulação política, um processo de articulação política, como o professor Augusto nos falava, ou se realmente é de fato um questionamento prático e real sobre a confiabilidade e segurança da urna eletrônica. Bom, Matheus, é um pouco difícil para o Justiça Eleitoral entrar um pouco nessa seara aí de fazer uma análise mais completa e inclusive abordar essa temática que o Augusto está falando, mas eu entendo que, obviamente, não existe motivo real para que haja essa discussão sobre a segurança da urna, né? Esse é um ponto principal. Então, a Justiça Eleitoral tem trabalhado ativamente para reforçar não só a segurança do sistema, mas trabalhando de uma forma incessante, quase paranoica, para tentar levar informação para as pessoas de como funciona o nosso sistema e também demonstrar transparência, inclusive criando a toque de caixa, às vezes, surpreendendo, às vezes, os próprios tribunais regionais eleitorais, criando-se mais mecanismos de segurança para as eleições, de segurança e de transparência para que as pessoas enxerguem e consigam acompanhar melhor o processo eleitoral, para que a gente reforce a confiabilidade do sistema. Então, independente da causa, da origem dessas manifestações injustas, a nosso ver, a gente tem trabalhado para tentar, de alguma forma, responder com o nosso trabalho, né? Não cabe a nós ficar discutindo, batendo boca com o candidato, mas a gente tem, dentro do nosso papel, tentando cumprir com a missão. Daniel, nesses 26 anos que a urna eletrônica tem sido utilizada aqui no processo eleitoral brasileiro, até o momento foram 6 eleições municipais e outros 6 pleitos gerais. Se eu estiver errado, pode me corrigir, por gentileza. Em algum momento o TRE encontrou algum indício de fraude? Como funcionaram as denúncias? Que tu já nos falou um pouco no início do programa também. Bom, obviamente nós não encontramos nenhum indício real de fraude. Nós tivemos várias denúncias, e essas denúncias vão desde boletins de urna falsos publicados na internet, algumas matérias, de vez em quando aparece alguma teoria conspiratória.
Uma vez apareceu uma teoria conspiratória lá em Guarulhos, e que o cara criou uma fórmula do fraudador. A fórmula do fraudador era tal coisa vezes tal coisa, mais uma constante do fraudador que variava para cada urna. Quer dizer, para cada urna ele altera aquele resultado, obviamente ele vai chegar no resultado que ele quer. Então, os caras criam cada coisa maluca para tentar justificar uma teoria de fraude, né? Nós tivemos aquela situação da virada da presidente Dilma sobre o candidato Aécio em 2014, que foi atribuída a tal da sala secreta no TSE, onde se demonstrou pelos boletins de urna que os resultados que chegaram foram os que saíram das sessões eleitorais e que a soma feita lá no TSE era correta, né? Agora, em 2018, algum burburinho também nesse sentido, os boletins de urna também demonstravam que não houve nenhum tipo de alteração. Nós tivemos situações, por exemplo, de urnas que a pessoa apertava uma tecla e, por causa de um curto-circuito, aparecia um voto com um candidato já na outra queda. Na verdade, era um número, e aí quem filmou, obviamente, pegou e se aproveitou de que um número específico, então conseguiu mostrar uma situação que parecia que a urna estava fraudando. Mas se a gente for pensar em fraude numa urna, onde eu digito uma tecla, ela completa o voto para o outro candidato e nem vota, ela só completa o número, e que ninguém vai ver isso, e que a urna vai votar o dia inteiro e vai ficar alterando o voto o dia inteiro, não faz o menor sentido, né? Então, se o Augusto fosse criar uma fraude para a urna, eu acho que a última fraude que ele iria pensar seria nessa, né? Então, tem uma série de situações que são colocadas historicamente, denúncias que de vez em quando aparece alguma história em algum lugar, que a gente consegue mostrar que não faz. Em Caxias, lá em Maranhão, apareceu uma vez uma história. Entre as reclamações diziam que não tinha boletim de urna para a sessão, digamos, a sessão 20. Depois a gente foi ver a sessão 20 era uma sessão agregada, ela estava trabalhando junto com uma outra sessão eleitoral, então não aparece o boletim de urna daquela sessão. Então, essas histórias que são criadas, elas têm um misto de má-fé com desconhecimento do sistema eleitoral. Então as pessoas não conhecem como funciona e criam. Tem um colega que também fala muito sobre urna eletrônica, o Luiz Fernando Schauring, ele me ensinou a questão da falácia do espantalho, e eu acho que ela se aplica muito à questão da urna eletrônica. As pessoas não conhecem a urna e elas criam na sua cabeça um modelo de urna eletrônica que é uma porcaria. Nós temos milhões de sistemas eleitorais ruins no Brasil, na cabeça das pessoas. E aí as pessoas, com base nos defeitos dos modelos que elas criam, elas criticam a urna eletrônica. E aí ficam criando teorias em cima disso. Quando vão ver, mas não era assim que funcionava. Puxa, não sabia, desculpa. Mas a teoria foi criada. Então, uma série de situações que foram aparecendo, né, ao longo desses anos. Semana passada estava circulando de novo um boletim de urna que dizia que lá acho que era em Xangai, dizia que o Haddad tinha 9.909 votos na eleição. Obviamente uma imagem editada. E as pessoas pegam aquilo ali e fazem circular esse tipo de coisa, gerando uma impressão. O que eu vejo assim, as pessoas imaginam 50 tipos de ataques às urnas eletrônicas e acham que todos esses ataques existem. Imagine um fraudador que precise fazer uma fraude no sistema eleitoral e um dos principais elementos da fraude no sistema eleitoral é que ela não seja descoberta. Se a fraude for descoberta, ela perdeu totalmente sentido. E o cara usa 50 formas diferentes de atacar o sistema. Não faz o menor sentido. Se alguém fosse atacar, pegaria uma forma de atacar e faria aquele ataque, né? Mas se fala com toda certeza de que há esses 50 tipos de ataque, demonstrando que quem fala nessa sequência de ataques em série, esses vários modelos de ataque, não sabe do que está falando, né? Então, que realmente não faz sentido isso, que como dos 50, 49 obviamente não existe, porque ninguém faria 2 ataques simultâneos, o mais provável é que nenhum dos 50 exista do que somente um deles seja o escolhido para funcionar. Agora, Augusto, justamente sobre esse questionamento, a confiabilidade, a segurança da urna eletrônica, ele sempre vem atrelado junto ao retorno, à possibilidade de retorno do voto impresso aqui no país. Então, sobre os projetos que hoje tramitam e já tramitaram recentemente no Congresso Nacional, quais conhecimentos o senhor tem, quais informações o senhor tem a respeito dos mecanismos jurídicos ou dos argumentos que se tem utilizado para defender a rejeição ao sistema virtual e a volta do voto impresso no país? Seria um retrocesso, né? Seria um retrocesso imenso imaginar que tu teria uma contagem manual ou outra coisa que não a contabilidade eletrônica do voto, tal qual ela é feita hoje de maneira muito rápida. Alguma dessas
dessas percepções equivocadas de que teria algum tipo de problema na contabilidade dos votos, ela se devia a coisas muito simples, como o horário em que determinados estados acabavam a votação e, portanto, eram contabilizados depois. Né? Isso já foi alterado pela Justiça Eleitoral, de maneira a dar uma uniformidade para todo o território nacional, né? De maneira que a eleição acabe ao mesmo tempo e os votos sejam contabilizados ao mesmo tempo. Porque, claro, é um país muito grande, então os votos no Acre eram contados, acabava depois, tinha que evitar uma divulgação antecipada dos votos e por isso algumas pessoas ficavam ansiosas por causa de 2 horas, né, que tinham que esperar para começar a ter o resultado. Se a gente tivesse contar manualmente, a gente está falando aqui de 2 dias, né? Se não 2 semanas contando votos, ou seja, né, a ideia de contar de outra maneira que não da forma eletrônica como é feito hoje o voto, ela aumenta muito mais os custos e as percepções, e as possíveis percepções de erros, e a possibilidade de erro, de fraude, inclusive, do que o que acontece hoje. Então, assim, de fato, é um debate que promove um retrocesso, né? Um retrocesso muito grande. Uma discussão que é muito feita é o sentido, a urna eletrônica no Brasil como algo que só existe no Brasil. E eu vou dizer o seguinte, de fato, é um investimento do governo brasileiro muito grande o sistema eleitoral da urna eletrônica. Um investimento de recursos, de pessoal, de energia. É um investimento, de fato, importante, né, na democracia brasileira, que outros países não realizaram. Agora eu vou dizer o seguinte para ti. Se você perguntar para mim há 15 anos atrás, né, pensa assim, será que esse nível de investimento, falando de dinheiro mesmo, né, para comprar urna, treinar pessoal, fazer essa urna funcionar, né, será que no Brasil esse investimento seria o prioritário? Vou dizer para você, olha, se o resto do sistema político brasileiro estivesse funcionando muito bem, talvez não fosse. Né? Há 15 anos atrás eu teria dúvidas. Olha só esse monte de equipamento comprado, essas renovações, né, que tem que ser feito todo o tempo. Né? Será que não teria outra prioridade? Bom, talvez tivesse. Agora, considerando o que a gente tem hoje no sistema político brasileiro, com grande desconfiança, uma grande fragmentação partidária, né, uma falta de visibilidade dos partidos políticos, né, a fragmentação do número de candidatos, todos os problemas que a gente teve relacionados ao sistema político mesmo, ao funcionamento da política, né, as crises, enfim, eu digo que hoje o sistema da votação eletrônica, ele de fato, ele vale o quanto custa, né, porque é um dos elementos de estabilidade, de segurança que a gente tem na democracia brasileira, né, talvez seja a ossatura, vamos dizer assim, do sistema político brasileiro, a coisa mais fundamental, que tivesse as outras coisas firmes, né, tranquilas, talvez a gente pudesse pensar, investimento. Agora, é um investimento que, hoje em dia, é um investimento capital para que o Brasil, né, continue usufruindo do sistema democrático de maneira reconhecida pelos outros países, né, pela comunidade internacional, evitando que o Brasil sofra qualquer tipo de ataque por conta da legitimidade democrática do seu governo, o que levaria a situações catastróficas para a economia brasileira, né? A gente vê exemplos de vários países que sofrem sanções porque são considerados, né, não democráticos. Assim, a gente tem, portanto, hoje o sistema eleitoral brasileiro e a confiança que a Justiça Eleitoral possui para o povo brasileiro, mas também para a comunidade internacional, realmente uma segurança que a gente tem na democracia, não só para a sociedade brasileira, mas também para a sociedade internacional. Fato muito importante nesse momento conturbado que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo. Todo esse nosso bate-papo envolve a democracia brasileira e eu pergunto para o Daniel, falando um pouco do que eu vou chamar de processo de auditoria da urna eletrônica, como funciona a conferência das urnas e, mais que isso, se o eleitor pode ter acesso a essa conferência. Bom, em primeiro lugar, o processo de conferência todo do programa da urna eletrônica, eu gosto de fazer uma analogia com um avião. Todas as pessoas que voam de avião, a última coisa que elas querem é que aquele avião caia quando ele está voando. E uma das coisas que
eu que não entendo nada de avião, imagino, é que uma das coisas mais importantes para que o avião não caia é que aquela turbina que está ali fora funcione. Mas eu nunca vi ninguém descer na pista para ir lá e examinar a turbina. Porque é um sistema complexo, nós não entendemos exatamente daquilo ali e nós nos sentimos confortáveis em confiar nos mecânicos da companhia aérea, no sistema regulatório que existe para nos proteger, para garantir que aquela turbina ali do avião vai funcionar. O sistema de eleição é parecido, né? Então, como eu citei antes, o programa ele é desenvolvido pelo TSE e ele é auditado por entidades fiscalizadoras. E aí nessas entidades nós temos os partidos políticos, ordens dos advogados do Brasil, conselhos de engenharia, a Polícia Federal faz auditoria, universidades que têm entrado de uma forma muito forte nesse contexto, as próprias Forças Armadas estão legitimadas para auditar e estão lá dentro do TSE, estão trabalhando e está disponível para eles também olharem os programas das urnas eletrônicas para ver como funciona esse programa. Esse programa é feito, depois ele é compilado, ele é gerado o programa executável e isso é assinado digitalmente para que vá até a urna eletrônica, para que a urna eletrônica consiga reconhecer que aquele programa é verdadeiro. Na hora que os cartórios eleitorais, e no Rio Grande do Sul essa preparação é feita em cada zona eleitoral, prepara suas urnas eletrônicas para votação, há uma audiência pública, onde nessa audiência as pessoas podem ir lá e ver como que é feita a carga das urnas, e nesse momento são sorteadas algumas urnas para que se verifique se o programa que está ali dentro é aquele mesmo programa que saiu lá do TSE. Então, obviamente, a pessoa não consegue naquele momento lá ir lá examinar e ver se o programa faz o que deveria fazer. Se não há nenhum viés naquele programa. Isso a pessoa não consegue ver. Mas ela consegue verificar que o programa que está ali é o programa que saiu de lá. Então, ninguém trocou esse programa. Então, se fosse possível alguém criar um programa falso para chegar e botar dentro da urna eletrônica, que há uma série de barreiras eletrônicas para isso, também tem pessoas olhando para isso depois, né? A participação das pessoas direta se dá mais depois da eleição, onde as pessoas conseguem, quando a urna expede o resultado, e aí a expedição desse resultado obviamente depende do resultado, dessa programação que foi feita, né? E aí quando a gente fala de voto impresso, né, Augusto? Obviamente o voto impresso faz algum sentido, o conceito do voto impresso faz algum sentido quando a gente vai tratar desse momento onde a urna eletrônica capta votos e expede um resultado, para saber se essa expedição, se esse programa ali está correto. Embora o problema do discurso do voto impresso, da discussão do voto impresso, são dois. Primeiro, ele parte de uma premissa, e nós já vimos isso, e isso que eu estou falando agora também, de que há uma fraude no sistema e o sistema é extremamente frágil, o que não é verdade. Então ele parte de uma falsa ideia de necessidade desse mecanismo adicional de auditoria, né? Mas ele serviria sim para verificar se essa contabilidade dos votos está feita. Mas o outro problema do voto impresso são as fragilidades que ele traz para o processo. Então no momento que eu começo a imprimir os votos, eu vou ter que em algum momento contar esse voto. E aí eu tenho o risco de alguém trocar os votos entre saírem da urna e eu fazer essa contagem. O próprio processo de contagem é arriscado. E ainda mais se a gente for por caminho onde o projeto de lei que foi votado no Congresso dizia que todas as sessões eleitorais contariam seus votos de forma manual. E isso jogava por terra todos os controles que a gente tem nessa fase que eu vou falar agora, que é a fase da transmissão, né? Então, tem uma série de riscos ali que tem que ser nessa discussão, que se formos discutir voto impresso ou qualquer mecanismo adicional de controle, os riscos que o mecanismo traz têm que ser compartilhados por todos. Não dá para fazer um negócio dizendo assim, eu quero voto impresso porque ele vai resolver todos os problemas do mundo e a Justiça Eleitoral que resolva os outros. Se a gente for olhar o projeto que o deputado Felipe Barros colocou lá na Câmara para votação, ele trazia uma série de mecanismos, inclusive essa contagem na sessão. Uma primeira versão chegou, por exemplo, a propor que os votos seriam depositados individualmente por cargo. Isso significava que um voto que seria mais ou menos desse tamanho aqui para todos os cargos, ele passaria a ser uma coisa desse tamanho, cargo a cargo, numa eleição como a de hoje, nós precisaríamos de uma bobina de mais de 100 metros. Seria um trambolho desse tamanho aqui para se fazer a votação. E isso traz problemas técnicos que têm que ser resolvidos depois. Então, não dá simplesmente para se bolar um sistema, eu quero assim, né? Eu não sei se o pato é macho, eu quero o ovo. Não, a Justiça Eleitoral precisa que uma solução seja construída a várias mãos para que se chegue numa coisa factível. E não que se crie um negócio jogando para o colo da Justiça Eleitoral todos os riscos. Imagina se eu crio um sistema de votação desses, onde os mesários contam os votos manualmente na sessão e transmite sabe lá como. Hoje, aí eu vou falar agora, como que o eleitor participa, no final da votação, a urna expede esse resultado, que é segurado pela verificação de código anterior,
ele pega esse resultado e ele consegue levar para casa, eventualmente, se ele estiver na sessão e conseguir uma cópia, mas ele pode também ler com seu celular um QR Code que tem no boletim de urna com todos os dados daquele boletim de urna. Quando o resultado for transmitido e bater lá no TSE, o TSE esse ano vai inovar, inclusive, nos outros anos nós colocávamos 2 dias depois da eleição, esse ano vai bater no TSE, nós vamos publicar na internet o resultado. O eleitor pode olhar se o resultado da sua sessão chegou lá e se chegou certo. Então ele consegue fazer essa conferência. E é muito importante para a gente que as pessoas façam isso. Eu costumo dizer que essa é a arma do eleitor. O eleitor, eu brinco com o nosso presidente do tribunal, o desembargador Francisco José Meche, que ele anda armado. Que ele carrega sempre na carteira um boletim de urna de uma eleição que nós fizemos lá em Garibaldi, agora uma eleição suplementar. Ele anda armado, que ele está sempre com um boletim de urna na carteira. Porque é uma arma do eleitor. Ele pode verificar aquilo ali para ver se o resultado chegou lá e se que ninguém trocou nada no meio do caminho. Né? E aí sim o eleitor pode sim participar. Aí alguém vai dizer assim, não, mas não tem como todos os eleitores fazerem e somar o resultado no Brasil. Não precisa. Se eu tiver 10, 15, 20%, 5% dos eleitores do Brasil fazendo essa verificação, não tem como o TSE publicar lá o resultado diferente do que seja o verdadeiro. E a soma, bom, aí qualquer um depois pode pegar e somar os dados e ver se somou certo ou não. Então, é mais ou menos esse o procedimento de verificação, nesse contexto todo que a gente tem onde, reitero, se nós formos inovar, tem que pensar nos riscos primeiro. Agora, Augusto, em cima dessa questão do conhecimento técnico que nos falta, pelo menos para a maioria de todos nós, e em cima dessa possibilidade de fazermos uma auditoria, como o senhor enxerga essa questão da falta de interesse da população como um todo em primeiro entender melhor como funciona o processo eleitoral e a apuração dos votos aqui no Brasil? Vou dizer o seguinte, assim, o mais importante, né, é a confiança. Assim, de fato, a questão técnica da urna eletrônica, enfim, né, mesmo se não fosse a urna eletrônica, fosse contado manualmente, as pessoas, via de regra, não saberiam como que esses votos são contados, em que lugar, que pessoas estão contando, enfim. Então a questão central aqui é a questão da confiança do eleitor no sistema, né? Essas questões todas desse discurso, enfim, dessas críticas, muitas envolvidas com fake news, enfim, ela visa diretamente a questão da confiança. A gente, assim, via de regra, o eleitor brasileiro confia no sistema eleitoral brasileiro. É realmente uma fração pequena que, depois de toda essa campanha, toda essa difamação, que hoje tem algum tipo de dúvida, mas ainda assim as pesquisas mostram que é poucas pessoas, 15%, uma coisa assim, que tem algum tipo de dúvida a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Então a questão essencial aqui é a questão da confiança. E o Brasil está muito bem equipado para isso, pois possui, de fato, uma organização, que é a Justiça Eleitoral, que está protegida da política. Em outros lugares, quem organiza isso são os próprios, é o Poder Executivo. Então, são pessoas eleitas, pessoas vinculadas aos partidos, enfim. No Brasil, tem a Justiça Eleitoral com todo um pessoal qualificado que está, afastado da política e, portanto, possui elevada legitimidade, confiança do eleitor, do cidadão brasileiro, para conduzir esse processo. Aliás, um investimento muito importante que o Brasil faz em seu processo democrático. Então a gente tem que valorizar esse investimento, e valorizar ele, de fato, com a questão de dar a confiança de fato merecida. Então, portanto, a questão essencial aqui é da confiança, e é uma confiança que existe. Ela existe, é disseminada, e a desconfiança é de fato muito pequena e muito marginal, em que pese a gritaria toda. A questão técnica aqui de ver funcionar. Assim, então, em primeiro lugar, eu acho que concordo com o que foi dito, é de que o que se propõe como solução não aumentaria a confiança, mas, ao contrário, criaria mais ruído e mais desconfiança em relação ao sistema, que é a questão da contagem de um voto impresso ou de bater esse voto, como se fosse possível esse tipo de auditoria, que seria algo necessário ou viável. Então, assim, o que tem? A urna, ela está separada da internet, não está ligada à internet. Ela está, inclusive, separada, no momento da eleição, de qualquer tipo de rede. E ela imprime
aquele papelzinho lá, que é, como é que chama mesmo? O boletim de urna. O boletim de urna. No final da eleição, ele imprime o boletim de urna. Quem já foi mesário já viu aquele treco sendo impresso, que tem ali a contabilidade dos votos. Aquilo ali equivale à contagem dos votos que foram botados no saquinho, se fosse o voto impresso, ou o voto de papel, com a cédula, né? Equivale à contagem. E não tem nenhum tipo de desconfiança adicional desse tipo de contabilidade do que se fosse lá uma pessoa computando. Por que tu conferia mais aquela pessoa do que na urna faz de maneira eletrônica? Né? Não conferia mais, conferia menos, inclusive. Então, a partir daí, tu tem o boletim de urna, então, com os votos computados. E, hoje em dia, esses dados já existem. Eu pego esses dados para fazer estatística e tem lá, urna por urna, quantos votos foram dados em cada pessoa, em cada urna desse país. Né? Algo que comprova, vamos dizer assim, então, que aquilo que foi contado no local está contabilizado, agregado pelos tribunais a nível nacional. Então, quem tiver interesse, é uma boa estratégia essa. Espera o final da urna, quando for pendurado na parede, né? Tira uma foto e depois depois que sai o resultado, digita lá no sistema, enfim, procura, talvez a justiça até possa divulgar como é que se faz isso. Na internet, tem uma aplicação na internet que tu coloca no município, zona, seção e aparece. E vai ver lá se tem lá 15 votos para o deputado X, se são aqueles 15 votos lá, e é isso. Então, para a gente encaminhar o encerramento do nosso programa, eu pergunto então para o cidadão Augusto Nefitali, o senhor confia extremamente, 100% na urna eletrônica e no sistema eleitoral brasileiro? Eu confio 100% na justiça eleitoral brasileira. Né? Eu acho que esse discurso todo, ele é enviesado e com motivos políticos, enfim, que não contribui com o debate. E eu confio na capacidade da justiça eleitoral de aprimorar cada vez mais, dar mais transparência para o sistema e garantir o processo democrático brasileiro, como aconteceu nos últimos anos, que seja perpétuo aí na história do nosso país. Também, para a gente finalizar, para o cidadão Daniel Vopeto, membro do TRRS, agente participativo, agente ativo desse processo eleitoral, o senhor recomenda o voto impresso? Me pegou aqui o... Não, realmente não recomendo, né? Eu entendo que ele traz muitas fragilidades ao nosso sistema eleitoral. Nós temos um sistema robusto, né? E aí, pegando carona um pouco na pergunta para o Matheus, eu gostaria de dizer assim, a justiça eleitoral ela não é constituída de pés de alface. São pessoas, cidadãos, pessoas que têm interesse na política, pessoas com visões de política diferentes, mas quando nós fazemos a eleição, acaba a eleição, nós comemoramos o resultado, boletim de urna totalizado. E é esse o nosso objetivo, que a eleição tenha um resultado. Acabou a eleição, uns ficam tristes, outros ficam felizes com o resultado, vamos todos beber juntos para comemorar o resultado do nosso trabalho. Porque o nosso objetivo é propiciar às pessoas que elas possam votar, ter o seu voto computado e no final a gente tenha o resultado da eleição. E aí também, pegando mais uma caroninha rápida, essa questão de investimento. A eleição de 2014, nós tivemos uma diferença de quantos por cento? 1, 2% de um candidato. Imagina se nós não tivéssemos a urna eletrônica. Nós estaríamos até hoje recontando o voto daquela eleição, porque uma eleição tão ajustada, nós jamais teríamos a confiança do resultado que nós podemos ter com a urna eletrônica. Com isso, vamos encerrando o nosso programa, que hoje o TV Câmara Entrevista tratou dessa confiabilidade do sistema eleitoral e também falamos da segurança da urna eletrônica e das possibilidades de fraudes no sistema eleitoral brasileiro. Então, agradeço aos nossos dois especiais convidados. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o Daniel Vopeto, que é secretário da área de Tecnologia da Informação do TRRS. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo, Matheus, com o Augusto. Muito prazer te conhecer, Augusto. Eu adorei tuas falas, tá? E estou à disposição para conversarmos outras vezes com a tua nobre audiência. Também recebemos nos estúdios da TV Câmara, hoje, no TV Câmara Entrevista, o Augusto Nefitali, que é cientista político e professor na PUC aqui no Rio Grande do Sul. Então, agradecemos muito a participação, professor Augusto. Obrigado, satisfação, né? Fico à disposição. Então, para acompanhar o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição.